Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós exaltamos o Seu nome porque o Senhor está no meio do Seu povo. Nós exaltamos o Seu nome porque o Senhor é quem nos guarda. Nós exaltamos o Senhor porque o Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. E então nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós já fomos abençoados aí como pais, já fomos abençoados pelo ministério de louvor, e seguramente nós seremos também abençoados pela palavra do Senhor, amém? Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite, Deus quer falar ao seu coração. Então, no nome de Cristo Jesus, abra o seu coração e o Senhor tem algo a ministrar a você e a sua família nesta hora, em nome de Jesus. Salmo de número 23, nós falamos aqui sobre o Pai. Nós queremos neste momento compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o salmista, sobre o Salmo 23, sobre o nosso pastor, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar poderosamente a sua vida, amém? Se você tem a sua Bíblia aberta aí, eu te convido também a que depois da leitura, permaneça com ela aberta, em nome de Jesus, e Deus vai estar falando ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e que o Senhor fale conosco através da sua palavra, meu Pai. Senhor, derrame sobre o seu povo a tua palavra, derrame sobre o nosso coração a sua palavra, e que nós possamos sair deste lugar entendendo mais e mais de ti. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria primeiro de, como introdução, compartilhar com os irmãos algo especial sobre esse salmo. Se você observar e deter com atenção na leitura deste salmo, essa não é uma palavra do pastor para a sua ovelha. Essa não é a palavra de Deus para nós, ainda que seja a palavra de Deus que fale conosco. Mas essa é uma narrativa de uma ovelha para o seu pastor. Não é do pastor para a ovelha, é de uma ovelha para o seu pastor. Quando nós lemos o Salmo 23, nós temos que parar e entender que quem está falando é a ovelha. Quem está se manifestando é a ovelha. Quem está abrindo o seu coração é a ovelha. Quem está confessando ou fazendo confissões sobre o seu pastor e a seu pastor é a ovelha. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o Senhor quer ministrar no nosso coração, fazendo-nos entender a nossa relação com o nosso pastor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o bom pastor, Jesus, ele é o grande pastor, e Jesus, ele é o sumo pastor. Então, nesta noite, eu gostaria que você pudesse deter um pouquinho a sua atenção neste salmo, e que você pudesse, quem sabe, fazer das palavras do salmista a sua palavra. Não palavras ditas ao vento, não palavras escritas numa folha de papel, mas palavras feitas como que uma oração, como que uma declaração de fé, como que um compromisso, como que um pacto feito com o seu pastor. Então, nesta noite, eu quero convidar você a que você revista a sua mente, a sua memória de ovelha, porque nós somos ovelha do bom pastor, do grande pastor e do sumo pastor, que é o Senhor Jesus. E que você possa então entender a relação do seu pastor com a sua ovelha, mas também a relação da sua ovelha com o seu pastor. Muitas vezes nós sempre falamos de Deus como nosso pastor, das suas funções, das suas obrigações, dos seus favores, da sua graça e da sua misericórdia,
mas muitas vezes nos esquecemos de ver o lado da ovelha, de nos vermos como ovelha, de nos sentirmos como ovelha, de nos rendermos como ovelha e de nos relacionarmos com o nosso bom pastor, com o nosso grande pastor, com o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Se nós formos pensar nesta pessoa ou nesta ovelha, nós podemos ver algumas coisas, nós podemos identificar nessa escrita algumas coisas. A primeira coisa que nós podemos identificar nessa pessoa ou nessa ovelha é que essa pessoa, essa ovelha, é uma ovelha resolvida, ela é decidida, ela faz uma afirmativa: o Senhor é meu pastor. Não é que o Senhor pode ser meu pastor, quem sabe o Senhor será meu pastor. Não é que, Senhor, o Senhor quer ser meu pastor, o Senhor será meu pastor ou o Senhor foi meu pastor. Não, ela está convicta, ela está decidida. O Senhor é meu pastor, e ponto final. E aqui começa uma série de ensinos para nós e que nós devemos imitar. Meus amados irmãos, se nós queremos ter essa relação de pastoreio, se nós queremos ser pastoreados por Deus, nós precisamos entender duas coisas: que nós somos ovelha e que o Senhor é o nosso pastor. Mas essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha, essa é uma decisão nossa, de permitir-nos ser pastoreados por esse pastor, pelo sumo pastor, pelo grande pastor, pelo bom pastor. E aí uma pergunta que fica para nós: o Senhor tem sido o seu pastor? Se você, quem sabe, não sabe responder, ou quem sabe tem dúvida dessa afirmativa, quem sabe você deveria se perguntar: eu tenho permitido que o Senhor seja meu pastor? Eu tenho permitido que o Senhor me pastoreie? Lembre-se do que o salmista está dizendo, lembre-se do que essa pessoa, do que essa ovelha está dizendo. Ela está dizendo: o Senhor é meu pastor. E ponto. Não importa as circunstâncias, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros digam, não importa onde eu esteja, o lugar que eu vá, não importa o que está acontecendo na minha vida, nem de bem, nem de mal, eu tomei uma decisão, e a minha decisão é que o Senhor é meu pastor. O Senhor é seu pastor? O Senhor é seu pastor? Glória a Deus por isso. Outra coisa que nós podemos observar nessa escrita é que essa pessoa parece já ter experimentado a bondade do seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela tem certeza, ela tem convicção. Quando você se relaciona com uma pessoa, você só tem convicção da fidelidade, da bondade dessa pessoa quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento, quando você já tratou alguma coisa com ela e ela cumpriu a risca. Não dá para confiar ao léu, não dá para confiar em qualquer um, não dá para confiar em alguém que você recém conheceu. O que nós podemos observar é que esta ovelha já havia experimentado a bondade do seu pastor. É por isso que ela faz essa afirmativa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E, meus amados irmãos, seguramente você já experimentou a bondade do seu pastor, sim ou não? Você já experimentou a bondade do seu pastor? Eu já. Muitas vezes o meu pastor foi bom comigo, mesmo eu não merecendo. Outra coisa que nós podemos observar na escrita desse salmo, pensando no salmista, pensando nessa ovelha, nessa pessoa, é que essa pessoa estava esperando algo terrível que estava para acontecer. Uma expectativa terrível parece haver nesse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Existe uma expectativa tenebrosa, existe uma expectativa nebulosa, existe uma expectativa terrível. Quantas vezes em nossa vida, no nosso dia a dia, nós vivemos também essa expectativa? Já aconteceu com você? De não saber o que vai acontecer amanhã, de que não vai acontecer depois, vem a crise de ansiedade, vem um ataque de pânico, vem um desespero, e mesmo que não venha tudo isso, existe aquela expectativa de não saber o que vai acontecer, e não sabendo o que vai acontecer, parece que a expectativa é ruim. Ficamos tensos, preocupados, o que será, o que acontecerá? Assim estava esta ovelha. E assim muitas vezes estamos nós. Outra coisa que nós podemos ver é que esta ovelha, essa pessoa é uma pessoa peregrina. Ela estava perambulando pelos montes.
Ele estava perambulando pelos montes. Porque a palavra, o Salmo diz que ela estava ansiando retornar para a casa do seu Senhor. Significa que ela se perdeu em algum momento da sua vida. Ela se perdeu em alguma esquina, em alguma curva, em alguma situação, em alguma tribulação da sua vida. Essa ovelha se perde, ela está perdida, mas ela conhece o seu pastor, ela já foi alvo da bênção e da bondade do seu pastor. Ainda que perdida nesse mundo tenebroso, ela tem expectativas terríveis, quem sabe até de morte. A ansiedade dela é voltar para a casa do seu pastor. Ah, meus amados irmãos, como nós deveríamos fazer isso. Como nós deveríamos todos os dias da nossa vida viver uma expectativa de vir à casa do Senhor, permanecer na casa do Senhor, e não somente permanecer, e não somente vir, e não somente frequentar, mas viver, habitar na casa do Senhor. Outra coisa que nós podemos ver é que essa ovelha, essa pessoa é uma pessoa solitária. Ela não está com o rebanho, não foi o rebanho que se perdeu, não são as 99. É a uma ovelha, a 100ª ovelha. Essa é a 100ª ovelha. É a ovelha que se perdeu. Em algum lugar do caminho, em algum momento, por alguma situação, ela se perde do rebanho, ela deixa o aprisco, ela já não está mais na casa do Senhor, ela está perdida, uma expectativa de morte, uma expectativa terrível, mas ela conhece o seu pastor, ainda que a expectativa humana seja terrível, a expectativa de voltar à casa do seu pastor, do seu Senhor, traz a ela paz, refúgio e segurança. Então essa ovelha está solitária. Quantas vezes nos sentimos solitários na nossa vida? Quantos momentos da nossa vida parece que nós não temos ninguém ao nosso lado? Em quantas situações da nossa vida nós nos sentimos completamente sozinhos e abandonados? Como se não tivéssemos família, como se não tivéssemos amigos, como se não tivéssemos irmãos ou comunidade cristã espiritual, como se nós não tivéssemos ninguém pensando em nós. E a última coisa que nós podemos perceber na escrita deste salmo é que essa pessoa, é que essa ovelha, ela está profundamente conturbada. Ela está preocupada, ela está perdida, ela está ansiosa, expectativas terríveis ao seu redor. Ainda que conheça o seu pastor, ainda que ame o seu pastor, ainda que esteja anelando o seu pastor, voltar à casa do pastor, mas ela está perdida, ela não tem muitas expectativas e a sua alma está conturbada. Quantas vezes estamos assim, meus amados irmãos? Quantas vezes nossa alma está perturbada? Quantas vezes nossa alma está inquieta? Por quê? Muitas vezes não sabemos. Muitas vezes por expectativas tenebrosas. Muitas vezes por situações que aconteceram, muitas vezes preocupação com o que pode acontecer e passar no futuro, e muitas vezes nós estamos com a nossa alma profundamente conturbada. Mas essa é a introdução, essa é a ovelha, e são os sentimentos dela. Mas agora essa ovelha, essa pessoa, pega uma caneta e começa a escrever. Ela começa a declarar por escrito a sua fé. Ela começa não somente a falar, não somente levantar ou lançar palavras, ela escreve os seus pensamentos ou as suas confissões. E se nós podemos colocar um tema nessa mensagem, o tema seria Confissões de uma ovelha sobre o seu pastor. Confissões de uma ovelha sobre o seu pastor. O versículo 1, ele começa nos ensinando a primeira confissão dessa ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A primeira confissão dessa ovelha é que o pastoreio do meu pastor me ajuda a encontrar um ponto de contentamento em toda e qualquer situação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele declara escrita, a sua alma está perturbada, a sua alma está conturbada, a sua mente está perdida, a sua mente está divagando, mas o seu coração está intacto, a sua fé está de pé, ela não retrocede, ela não abandona, ela não nega a sua fé e o seu pastor. E então ela entende que o pastoreio do seu pastor a ajudará a encontrar um ponto de contentamento em toda e qualquer situação. Não importa a situação que você está vivendo nesta noite, meu amado irmão e minha amada irmã. Se você se permitir ser pastoreado pelo Senhor, o Senhor te dará
ou fará encontrar um ponto de contentamento na sua vida. Outra coisa que nós podemos perceber através desse versículo é que o pastoreio do meu pastor me ajuda a encontrar segurança, fé e esperança. Essa ovelha não tem muita esperança, está perdida, está sozinha, está com a alma atribulada. Existe uma expectativa terrível de morte sobre a sua vida. Mas ela faz essa declaração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela está declarando de próprio punho: o pastoreio do meu pastor me faz encontrar um ponto de contentamento, e o pastoreio do meu pastor me faz encontrar de volta ou reencontrar a segurança e a fé e a esperança que, quem sabe, eu perdi em algum momento. Meus amados irmãos, todos nós passamos por momentos de debilidade espiritual. Todos nós passamos por momentos que parece que a nossa fé se debilita, parece que a nossa fé mingua, parece que a nossa fé já não era mais a fé do primeiro amor, já não era aquela fé de antes. Não é anormal isso acontecer, somos seres humanos. Na nossa humanidade, quando estamos vivendo momentos tenebrosos, a nossa tendência é justamente estremecer, é nos debilitar, física, emocional e espiritualmente. O que não pode debilitar na sua vida é a sua fé, é a sua certeza, é a sua confiança de que o seu pastor, ele te pastoreia. E se o seu pastor te pastoreia, em algum momento e de alguma forma, ele trará ao seu coração a paz que excede todo entendimento. As situações são terríveis, as expectativas são tenebrosas, a sua alma está perturbada, a sua mente está confundida, mas o seu coração está intacto na fé que você tem no seu pastor. O meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha fé está intacta, a minha fé está inteira. Não importa as circunstâncias, não importa o vento, não importa a tempestade, não importa o inimigo que se levante, não importa quantos inimigos se levantem contra mim, porque eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira confissão desta ovelha. E essa é uma confissão que você e eu deveríamos fazer todos os dias da nossa vida, não importando as circunstâncias, não importando as incertezas, não importando o que está passando ao seu redor. Quais são as expectativas suas para amanhã? Está com expectativas boas, de vitória, de bênção, de prosperidade, de fechar grandes negócios, de ser abençoado na sua casa e na sua família? Amém? Glória a Deus! Mas quem sabe a sua expectativa não seja tão boa assim. Quem sabe você não sabe o que vai acontecer amanhã e a sua expectativa seja meia tenebrosa. Quem sabe você está com certo medo, quem sabe a sua alma está perturbada, quem sabe a sua mente está confusa. Mas nessa noite, ao sair deste lugar, você precisa retornar ou receber ou tomar de volta a convicção de que o Senhor é seu pastor. E se o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Mas, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor não permitirá que nada te faltará. Pastor, mas aconteceu algo terrível lá no meu trabalho, mas o seu pastor é quem te sustenta, não é o seu trabalho. Ah, pastor, mas a economia do país, existe uma expectativa tenebrosa sobre a economia do país, sobre a política do país, sobre o futuro do país, mas quem sustenta a sua ovelha é o seu pastor. Quem sustenta você e eu é o nosso pastor. Então tenha essa convicção e tenha essa certeza. Versículo 2, essa ovelha vai fazer uma segunda confissão. E diz a palavra do Senhor: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A confissão que nós podemos identificar aí é que essa ovelha está dizendo: o pastoreio do meu pastor me arranca de um ciclo vicioso de medo e ansiedade e me faz repousar. O próprio salmista vai dizer em outro salmo: eu deito e durmo,
porque o Senhor está comigo. Se você tem perdido noite de sono, se você tem tido crise de ansiedade, se você não tem conseguido ter um momento de descanso, seja dormindo ou desperto, seja em momentos de férias ou de trabalho, seja fim de semana ou durante a semana, seja segunda-feira ou domingo, o salmista está te convidando a ter confiança no pastoreio do seu pastor, porque o pastoreio do seu pastor, ele vai te conduzir, vai te levar para um lugar de descanso. E olha o que ele diz: não é que eu descanso, o meu pastor me faz descansar. Isso é tremendo, irmãos. Isso é poderoso. É porque o seu pastor, se você permitir, mesmo em meio à tribulação que você está vivendo, ele vai te levar para um lugar de repouso e vai fazer você descansar e encontrar a paz que excede todo entendimento. E aí o que vai acontecer com você é o que acontece com muitos cristãos. As pessoas vão olhar ao seu redor e vão dizer: mas como você pode estar tão tranquilo? Como você pode ter tanta paz? Como você pode estar com tanta calma? E olha todas as circunstâncias e tudo que você está vivendo, como você consegue? E aí você vai ter que responder como todo verdadeiro cristão: eu não sei, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Eu não consigo entender como eu encontro ponto de contentamento. Eu não consigo entender como posso ter paz em meio à tribulação. Eu não consigo entender como que caminhando pelo vale da sombra da morte, ainda assim eu posso descansar, ainda assim eu posso dormir, ainda assim eu posso encontrar conforto. Eu não sei, porque isso quem faz é o meu pastor, não sou eu. Não é a minha capacidade de descanso, não é a minha capacidade de me desligar dos meus problemas. Não é isso. É a minha capacidade de depender e confiar no meu pastor. Então o meu pastor me pega e me leva para águas de repouso. E ele me faz repousar. Outra coisa que nós podemos perceber aí, e que quem sabe o salmista, a ovelha, está querendo dizer ou confessar ao seu pastor ou sobre o seu pastor, é que o pastoreio do meu pastor me conduz ao lugar de verdadeiro descanso. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos dará a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que depende das circunstâncias, não é uma paz temporária, não é uma paz baseada em certos alívios momentâneos. Não é aquela paz que nós temos quando encontramos algo que faz disparar a nossa adrenalina. Não é essa paz. É uma paz que nós não podemos entender, porque é uma paz que vem do alto. É uma paz que conforta o nosso coração. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, Ele disse que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para que vocês não estejam só. O que o Senhor está querendo nos dizer é que o Espírito Santo que habita em você, Ele trará paz ao seu coração. Ele vai te consolar em toda e qualquer circunstância. Ele vai te consolar em todo e qualquer momento. Ele vai te consolar. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Mas você precisa, como ovelha, se sujeitar ao seu pastor e permitir que o seu pastor te pastoreie. O problema é que muitas vezes nos esquecemos que somos ovelhas e nos esquecemos do nosso bom pastor, grande pastor e sumo pastor. O problema é que muitas vezes nos esquecemos que a ovelha, diz a palavra do Senhor, ela ouve a voz do seu pastor. Muitas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, meus amados irmãos, é porque o nosso pastor está falando, o nosso pastor está gritando, o nosso pastor está gesticulando, o nosso pastor está direcionando, o nosso pastor está tentando nos guiar, nos direcionar, falar conosco, nos conduzir, e nós não nos permitimos ser pastoreados pelo nosso pastor.
E aí então é onde nos perdemos pelos rios, mares e desertos da vida. É aí onde nós abandonamos o aprisco. É aí onde nós deixamos a 99 e começamos ou passamos a ser a 100ª ovelha. A ovelha perdida, a ovelha desgarrada, o filho pródigo, aquele que se perdeu, aquele que abandonou a casa do pai. Por qual motivo? Não existe motivo. Porque o pai é bom, porque o pastor é bom, porque o pastor é o grande pastor, porque o pastor é o sumo pastor. Mas por algum motivo, nós como ovelhas, muitas vezes não ouvimos a voz do nosso pastor, e não ouvindo a voz do nosso pastor, nós não encontramos descanso. Se você não tem encontrado descanso para a sua vida, quem sabe nessa noite seja a hora de você orar e dizer: Senhor, fale comigo. Eu quero ouvir a voz do meu pastor. E depois de fazer essa oração, a palavra do Senhor diz que nós ouviremos atrás de nós: esse é o caminho, ande por ele. O Senhor vai falar com você, mas depois de ouvir a voz de Deus, ouça a voz do seu pastor, obedeça a voz do seu pastor, siga a orientação do seu pastor. E seguramente o Senhor fará coisas tremendas sobre a sua vida. O versículo 3, mais uma confissão do salmista, mais uma confissão da ovelha. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se nós podemos pensar em uma terceira confissão dessa ovelha sobre o seu pastor, essa ovelha está gritando na sua pena: o pastoreio do meu pastor coloca a minha alma de volta aos trilhos. O pastoreio do meu pastor coloca a minha alma de volta aos trilhos. Quem sabe em algum momento da sua vida, a sua mente se perdeu, a sua alma está conturbada, mas se você permitir ser pastoreado pelo seu pastor, ele vai colocar a sua alma de volta nos trilhos. Ele vai tirar a confusão da sua cabeça e da sua mente. Você vai voltar a ouvir a voz do seu pastor. Você vai ver de volta o caminho que você deve trilhar, o qual o seu pastor está dizendo para que você caminhe nele. E então você encontrará paz, e então você encontrará refrigério, e então você encontrará calma, e a sua alma descansará. Quem já passou, como eu, pela síndrome de pânico, crises de ansiedade, burnout, depressão profunda, sabe muito bem que às vezes uma ferida no corpo dói muito menos do que uma ferida na alma. Houve muitas vezes na minha vida que eu preferia ter quebrado um braço, uma perna, ter recebido alguma ferida, ter alguma enfermidade na carne, mas eu não queria estar vivendo a enfermidade da alma, porque ela perturba, ela te cega, ela gera uma expectativa tenebrosa de morte todo o tempo, e parece que a sua expectativa é sempre fúnebre, é sempre nefasta. Mas o salmista está dizendo, no versículo 3, que o pastoreio do meu pastor coloca a minha alma de volta aos trilhos. E foi o que aconteceu. Em algum momento dessa caminhada, fazendo todo o meu tratamento, buscando ajuda profissional, mas em algum momento da minha caminhada, eu orava e pedia ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, me liberta. E eu me lembro até hoje, fui pregar no Rio de Janeiro. E depois que terminou a mensagem, no momento de oração final, alguém veio orar por mim e colocou a mão sobre a minha cabeça e falou no meu ouvido: eu hoje estou tirando isso da sua cabeça. E naquele momento, a minha alma retornou aos trilhos. Naquele momento eu senti de volta os braços do meu pastor. Naquele momento eu recuperei a vontade de viver, a vontade de seguir no ministério, a vontade de seguir servindo ao Senhor e à igreja do Senhor.
Porque naquele momento eu entendi que o meu pastor estava trazendo a minha alma de volta aos trilhos. Não importa a circunstância que você está vivendo. Pare tudo. Deixe tudo, se for necessário. E fale com o seu pastor. Clame ao seu pastor. Peça ao seu pastor. E depois feche a sua boca. E ouça o seu pastor. Porque quando o seu pastor falar com você, ele vai trazer a sua alma de volta aos trilhos. A sua vida se endireitará. A sua mente, a sua fé, a sua alma. E você voltará a ter paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Outra coisa que nós podemos aprender com o versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastoreio do meu pastor fará justiça em toda e qualquer circunstância. É fato, meus amados irmãos, que algumas vezes nós perdemos a paz por decisões equivocadas nossas. Mas muitas vezes a nossa alma está conturbada por ataques e contra-ataques, não somente do inimigo, mas também de pessoas com má índole, com má intenção, com caráter duvidoso. E é nesse momento que nós precisamos confiar no nosso pastor e entender que o nosso pastor fará justiça em toda e qualquer situação, não importa o que esteja acontecendo. Existe alguma situação na sua vida que você está sendo injustiçado? Existe alguma perseguição, algum ataque ou contra-ataque do inimigo ou do homem maligno contra a sua vida? Não perca a sua paz. Descanse na presença do seu pastor, porque ele ainda fará você caminhar pelas veredas de justiça. Ele fará justiça, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é justiça nossa. O Senhor é a sua justiça. Você não precisa pegar as armas, você não precisa ir à guerra, você não precisa esbravejar, você não precisa pedir ajuda de pessoas influentes. O que você precisa é descansar nos braços do seu pastor. E na hora certa o seu pastor fará justiça. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Não importa as circunstâncias, não importa o tempo que passar, o Senhor fará justiça. E todos terão que ver e reconhecer que o Senhor está com você. No versículo 4, a quarta confissão da ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A quarta confissão desta ovelha é que o pastoreio do meu pastor me convence a aceitar rotas que jamais pensei trilhar. Presta atenção nisso. O pastoreio do meu pastor me faz aceitar rotas e caminhos que eu nunca pensei trilhar. Quando você parar para ouvir a voz do seu pastor, ele pode te dar uma direção que você nunca pensou. Ele pode mandar você tomar um caminho que você jamais imaginou. Ele pode te dar uma rota, uma trilha, um caminho, uma direção que você jamais pensou em tomar. Mas confie na voz do seu pastor. Obedeça a voz do seu pastor. Siga o GPS do seu pastor. Obedeça e tome a direção que o seu pastor disse que você deveria tomar. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é
morte. A tendência natural nossa sempre será buscar o caminho mais fácil, mais rápido e que mais agrada ao nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz que ao tomarmos esses caminhos, muitas vezes no final dele, nós vamos encontrar com a morte. O pastoreio do meu pastor me convence a aceitar rotas que eu nunca pensei em trilhar. Se o Senhor disser para você, abandone esse caminho e vá por outro caminho, faça isso. Conta-se a história de um alpinista que estava nos Alpes e a tempestade veio e a noite chegou e ele pendurado descendo a montanha. E ele, cristão, começou a orar e pedir: Senhor, salva a minha vida, salva a minha vida, salva a minha vida. E ele não via nada pela escuridade, pela tempestade de neve. E então, naquele momento, ele ouviu a voz do Senhor que dizia a ele: corte a corda. Corte a corda. E ele orou 1, 2 e 3, e a única voz que ele ouvia, o único sentimento que tinha no seu coração é: corte a corda. No outro dia pela manhã, quando o resgate vem, eles encontram esse alpinista morto a pouco mais de 1 metro do chão. Ele deveria ter cortado a corda. Meus amados irmãos, em algum momento da sua vida, Deus vai falar para você: corte a corda. Corte a corda. E você não vai entender todos os caminhos, todas as direções. Você não vai entender todos os porquês de Deus. Mas se você tem convicção de que é o seu pastor que está falando com você, corte a corda. Para que não seja caso que no próximo dia possam encontrar você pendurado a pouco mais de 1 metro do chão. E se tivesse ouvido a voz do seu pastor, você estaria celebrando a salvação que vem do alto. O pastoreio do meu pastor não me deixa ter medo em nenhuma situação. Meus amados irmãos, é tremendo o que diz esse texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Só quem já andou perto daí sabe muito bem o que o salmista está expressando. Esta é a angústia total e o desespero total da alma. É quando a pessoa já não tem mais nenhuma força, nenhuma convicção, nenhuma fé, nenhuma esperança. E a única coisa que lhe resta, aparentemente, é a morte. E o salmista está dizendo: e ainda que eu trilhe por um caminho que pareça que só a morte é a solução, eu não temerei. Eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastoreio do meu pastor me consola em toda e qualquer situação. Vamos ser sinceros, irmãos. Nós somos muito bons em crer em circunstâncias mínimas. Contava-se a história de quando eu entrei no seminário em 91, faz uns dias. Na sala que eu estava se encontrava a história de um seminarista, não sei se é fato ou se é fake, em que ele orava por todo mundo, por toda e qualquer enfermidade ele orava. Orava por dor na coluna, por dor na cadeira, orava por dor do cotovelo, por dor de cabeça, por gripe, por febre. E um dia alguém chega perto dele e pediu: ore por mim. Estava começando a maldita AIDS, a SIDA. Ore por mim, eu estou contaminado com SIDA, eu estou contaminado com AIDS. E ele então gaguejou, esbravejou e se recusou a orar. Então seus amigos o confrontam e dizem: mas você não orava por todo mundo? Por que não orou por essa pessoa? E ele disse assim: mas porque a AIDS é difícil, né? Era o momento de você rir. A verdade é que muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Enquanto dói a cabeça, enquanto dói o cotovelo, enquanto dói o dente, enquanto a dívida
não passa de miles. Enquanto a enfermidade é curável, é tratável com algum medicamento, enquanto a dor da nossa alma está sob controle, e você vai ali no shopping, faz uma comprinha e sacia a sua alma, não é verdade? E já viram que isso é tão curativo, não é verdade? Gastar dinheiro é uma coisa tão curativa, não é verdade? Você pega o seu salário, vai lá no shopping e queima tudo. Você sai de lá com a alma lavada. Sim ou não, irmãos? O problema é no outro dia, né? O problema é no outro dia. Isso não é um conselho, tá? Isso não é um conselho. Cuidado. Mas o problema é que muitas vezes, quando as circunstâncias são adversas, quando as circunstâncias são profundas, quando não nos resta nada mais a não ser a fé, muitas vezes nós retrocedemos. A palavra do Senhor está dizendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não importa a circunstância. Não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a situação econômica, não importa qual seja a situação que você está vivendo. O pastoreio do seu pastor te consolará em toda e qualquer situação da sua vida. Se você chegou aqui nessa noite com a alma tribulada, sem paz, sem descanso, se você chegou aqui, então, ouvindo essa palavra e está dizendo assim: mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. É muito fácil falar. Eu posso te contar umas quantas histórias que, quem sabe, você teria desejado a morte. Histórias e situações que eu vivi ao longo dessa vida. E todas as vezes que eu busquei o pastoreio do meu pastor, eu encontrei consolo nele. Versículo 5, a quinta confissão do seu pastor. Estou quase terminando. O texto diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. A quinta confissão dessa ovelha é que o pastoreio do meu pastor me coloca frente a frente com os meus inimigos, mas me faz triunfar. O pastoreio do meu pastor me coloca frente a frente com os meus inimigos, mas ele me faz triunfar. Não era um almoço, não era um cafezinho, não era um café colonial, era um banquete. Esse pastor convida todos os inimigos da sua ovelha, prepara um grande banquete, e depois coloca as suas ovelhas, ou a sua ovelha, de frente para eles. Mas a diferença é que esses inimigos jamais podem tocar essa ovelha, porque o seu pastor as cuida, o seu pastor as guarda. Lembre-se disso, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Eis que não dorme o guarda de Israel. Por um caminho virão contra vocês, mas por 7 caminhos fugirão de vós, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará na sua tenda, na sua casa, na sua morada. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não teme a peste que assola o meio-dia, ou a peste, a fome que assola na madrugada, porque o Senhor está com ele. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Confie na presença do seu pastor. Confie na pessoa do seu pastor. Porque Jesus, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido morto e ressuscitado, quando antes de subir aos céus, o que ele diz aos seus discípulos antes de subir aos céus,
todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Entenda uma verdade espiritual sobre a vida espiritual e sobre a guerra espiritual. Não existe um duelo de dois deuses. Não existe uma batalha de titãs. Isso não é um filme de Hollywood em que o mocinho apanha durante 1h59 e quando o filme vai fazer 2 horas, ele finalmente vence. Isso não existe no mundo espiritual. Só existe um Deus, só existe um vencedor, só existe um rei, só existe um que governa. É o Senhor Jesus que governa absoluto sobre todas as coisas. Eu sou a geração que cresceu assistindo rock. E como é lindo aquele filme, não é verdade? O Rocky Balboa. Quem não gosta do Rocky Balboa? O garanhão italiano. Quem não gosta? Mas no seu filme, ele começa apanhando. Dorme apanhando, acorda apanhando, almoça apanhando. Toma café da manhã apanhando, café da tarde apanhando. Antes de dormir, apanha de novo. E lá no último minuto, antes de soar o gongo, já todo quebrado, todo arrebentado, todo destroçado, todo desfigurado, ninguém sabe mais quem é o Rocky. Por um acaso ele fecha o olho, nem fecha, porque o olho já está fechado, de tanto que apanhou. E ele, sem querer, com os olhos fechados, solta um golpe. E ninguém sabe como ele atinge o seu inimigo. E o seu inimigo cai. Essa não é uma verdade no mundo espiritual. Essa não é uma verdade no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Não existe um duelo de dois deuses. Não existe uma guerra de dois deuses onde qualquer um dos dois pode vencer a qualquer momento. Não existe. Isso é mentira. A verdade é que o Senhor Jesus reina absoluto sobre todas as coisas e você precisa tomar posse dessa autoridade. E aí eu lembro do centurião, o centurião que está com seu servo, já doente, terrivelmente endemoniado e perdido. E ele chega até Jesus e diz ao Senhor Jesus: venha à minha casa. O Jesus diz a ele: eu vou à tua casa. E quando Jesus se oferece para ir à casa dele, o centurião diz: não, Senhor, porque eu sou homem de autoridade, eu entendo de autoridade. Eu digo ao meu servo vai, ele vai, eu digo ao meu servo vem, ele vem. Não precisa que o Senhor vá à minha casa. Dá somente a sua palavra e o meu servo ficará livre. Isso é entender de autoridade. Meus amados irmãos, quem não gostaria que Jesus entrasse na sua casa? Seguramente as pessoas estavam tentando pegar Jesus pelo gogó e arrastar para suas casas. Quantos milhões de convites Jesus tinha para tomar café da manhã, da tarde? Quantos convites Jesus tinha para jantar, para almoçar, para comer uma pizza, para comer um churrasco, para comer uma empanada, para comer o que for? Milhares e milhares e milhares, todo ser humano na face da terra que ouviu falar da pessoa de Jesus, queria que Jesus entrasse na sua casa. Aquele centurião entendeu a autoridade e ele disse: Senhor, o Senhor tem muita coisa para fazer e muitas almas para salvar, não se preocupe, eu só preciso que o Senhor me dê a sua palavra e sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Talvez você ainda não recebeu a sua vitória porque você está esperando que desça um anjo, que caia fogo do céu, que o céu se rasgue, que desça miríades de anjos, celebre, toque trombeta e anuncie aos 4 cantos que Deus vai te dar a vitória. Pare com isso, você só precisa da palavra do Senhor Jesus. Você só precisa tomar posse da autoridade do Senhor Jesus, e na autoridade do Senhor Jesus, todo demônio retrocederá. Todo inimigo cairá, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra.
Irmãos, eu gostaria muito que Jesus entrasse na minha casa e sentasse para a gente bater um papo e eu perguntar a ele algumas coisas que eu nunca consegui entender. Gostaria muito. Mas sabe, eu aprendi uma coisa. Se o Senhor me der a sua palavra, ela tem a mesma validade da sua presença. A palavra do Senhor diz do centurião que depois de Jesus dizer a ele: eu nunca vi tanta fé em Israel, vai e seja feito conforme a sua fé. A palavra do Senhor diz que quando ele está voltando no caminho, enquanto ele voltava no caminho, o seu servo foi livre. Isso é autoridade. Entenda e respeite e tome posse da autoridade do Senhor Jesus. Porque ele prepara uma mesa, um banquete, algumas versões vai dizer banquete, na presença dos meus adversários. E o Senhor te dará vitória. E para terminar, versículo 6, a sexta confissão do seu pastor, da sua ovelha. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A última confissão dessa ovelha é que o pastoreio do meu pastor me assegura, me dá certeza, me dá convicção de que não importa o quão perdido que eu esteja, ele me encontrará. Se você se sente a centésima ovelha, não se preocupe, o seu pastor te encontrará. Não importa a montanha, o deserto, a cova, não importe as trevas na qual você esteja no momento, se você gritar, se você acenar, se você clamar, o seu pastor te encontrará. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o seu pastor, o meu pastor, ele fez um curral, um redil, e colocou todas as ovelhas lá. Mas por algum motivo uma se perdeu. Mas a palavra do Senhor diz que o seu pastor, o meu pastor, deixou as 99 lá. E foi atrás da ovelha perdida. E não parou de buscar até encontrá-la. Ele a colocou em seus ombros. Ele curou as suas feridas. E ele trouxe de volta ao seu lar, à sua casa. O pastoreio do meu pastor me assegura que eu sempre serei encontrado por ele. O meu pastor, preste atenção nisso. Confissão, sexta confissão desta ovelha. O meu pastor estará ao meu lado todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E para terminar, a última confissão desta ovelha. O meu pastor me fará habitar eternamente em sua presença. E habitarei na casa do Senhor para sempre. A palavra do Senhor diz que o seu pastor não somente cuidará de você agora, não somente cuidará de você neste momento, ele cuidará de você em toda e qualquer situação. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O ministério de louvor estará adorando ao Senhor. Você vai adorar ao Senhor. Quem sabe seja o momento de você se reencontrar com o seu pastor. Quem sabe seja o momento de você ouvir a voz do seu pastor. Quem sabe seja o momento em que o seu pastor vai estar dizendo assim: eu estou tirando isso da sua cabeça neste momento. E você vai encontrar a paz. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor está louvando, você vai orar. Você vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, nós estamos te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres.
E nessa noite, ó nosso pastor, sumo pastor, grande pastor, bom pastor, como suas ovelhas, nós nos rendemos a Ti, clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Aqui está o Seu rebanho, aqui está o Seu povo, aqui estão as Suas ovelhas. Em o nome do Senhor Jesus, tome nas Suas mãos, glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome, cure feridas, resgate ovelhas perdidas, restaure a alma do perdido, do aflito. Em o nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor se manifeste, que milagres aconteçam, que libertações, transformações, que salvação aconteça, que a glória do Senhor se manifeste e que em tudo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame sobre o seu povo a sua graça, a sua glória e o seu poder, e que a sua igreja seja abençoada por Ti, meu Pai. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Glorifica o Teu nome em nós e através de nós. Nós Te louvamos, engrandecemos e exaltamos, meu Deus. És fiel em todo tempo Tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda ao Senhor nesse momento. O Senhor está aqui, o Senhor está fazendo grandes coisas. Deus está neste lugar, Deus está aqui. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor traga misericórdia sobre ti e que sobre ti o Senhor traga a sua paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E toda a igreja diz: que Deus abençoe, irmãos.